Por favor, Lucas capítulo 1, do verso 1 ao 4. A nossa reflexão nessa manhã é baseado nesses dois livros. Eu vou citar simplesmente o prefácio aí, a introdução do Evangelho de Lucas, e depois nós vamos lá para Atos capítulo 1. Eu quero até desafiar você a ler o livro de Atos principalmente. O livro de Atos mostra uma igreja em ação. O livro de Atos, segundo os teólogos, é uma continuidade do livro de Lucas. E ele deixa isso muito bem claro no primeiro verso, do capítulo 1 de Atos, 1:1. Ele diz, em meu primeiro livro. Então, e é engraçado que o prefácio que está em Lucas, do 1 ao 4, no modelo de literatura grego-romana, ou greco-romana, os autores geralmente faziam o prefácio no primeiro livro para o segundo livro também. É comumente aceito de que o estilo literário ou o tipo de grego, a língua que é usada em Lucas é a mesma usada no livro de Atos. Tá? Então ele tinha um propósito de escrever o seu livro. Você vai perceber que em Lucas do capítulo 1, verso 1 ao 4, ele menciona o nome de Teófilo. Possivelmente, Teófilo ele diz, excelentíssimo, o excelente Teófilo. Talvez uma maneira muito polida e educada de tratar, mas alguns estudiosos dizem que possivelmente Teófilo, que significa amado de Deus ou amado por Deus, era um alto oficial do exército romano. Outros dizem, especificamente o John Stott, no seu livro do Comentário de Atos, ele diz que talvez o livro era escrito de forma anônima e que Teófilo significa todos aqueles que amavam a Deus, ou seja, eram os cristãos que estavam espalhados pelo império. Quando a gente olha o Evangelho de Lucas, nós percebemos o ministério terreno de Jesus, não é? E lá no livro de Atos nós percebemos Jesus ele é levado aos céus e percebemos o ministério do Espírito Santo através da igreja. Ou seja, em Atos é o Evangelho do Cristo ressurreto. Amém? E esse livro é fantástico. E ele nos desafia. Então, em Lucas 1, do 1 diz assim. Depois a gente vai para Atos. Eu não vou ter muita pressa hoje. Nós vamos ter aqui uma conversa. O nosso tema de reflexão é Deus equipa a sua igreja para evangelizar. Então, nós vamos conversar aqui um pouquinho, porque eu acredito que aquilo que Deus vai fazer na terra, Ele fará através da igreja. Amém? O Império Romano foi impactado pelo poder do Evangelho. A mulher recebeu uma identidade nova, os escravos receberam uma nova identidade, as leis do Império Romano foram influenciadas pelo Evangelho, não é? A luta de gladiadores foi abolida. Impressionante. O que uma igreja em ação, ou uma igreja que se move no poder do Espírito Santo, ela pode fazer, através do Cristo ressurreto, aquele que reina de eternidade em eternidade. Lucas é um médico de profissão, um gentil, tá? Você percebe ao ler tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. Eu gosto do cara quando ele escreve, porque ele vai jogando as ideias e ele vai fundamentando isso historicamente, teologicamente. Tá? Às vezes ele menciona, se ele se inclui na equipe, companheiro das viagens missionárias de Paulo, e ele fala assim, nós. Tá? Outra hora ele fala assim, eles. Paulo o chama em Colossenses 4,14 de um médico amado. Eu vou citar várias passagens bíblicas aqui. Então, quando eu citar, por exemplo, Lucas
capítulo 2, do verso 33 ao 45. Eu não vou ler a passagem inteira, então eu vou dar ênfase a 2 versos. Caso você queira anotar e ler depois com calma em casa, você pode ler. Tá? Lucas 1 diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. A primeira coisa que ele estabelece aqui é que ele reconhece de que vários autores já haviam escrito, já haviam produzido algumas obras sobre Jesus. Os estudiosos falam que o Evangelho de Marcos, que foi escrito por Marcos, que não foi um seguidor, um apóstolo e nem um discípulo de Jesus, mas que ouviu os sermões de Pedro, ele que elaborou. Se você lê o Evangelho de Marcos, eu acho que Marcos era jovem e parece que ele tinha a síndrome do pensamento acelerado. Não é verdade? Porque em Marcos acontece tudo de forma muito rápida, né? Mas os estudiosos dizem que possivelmente ele foi uma fonte, o Evangelho de Marcos foi uma fonte para o Evangelho de Mateus e também para o Evangelho de Lucas e por aí vai. Então, Lucas está dizendo assim, aqui no primeiro verso, que algumas fontes, algumas obras já haviam sido produzidas. No verso 2, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Isso aqui para ele é muito importante. Se ele quer fundamentar a sua tese, falar sobre aquilo que Jesus fez e ensinou, ele está dizendo que as fontes que ele consultou são fontes fidedignas. A primeira são testemunhas oculares e servos da palavra. São os apóstolos, os seguidores imediatos de Jesus. Os apóstolos foram aqueles que foram escolhidos por ele, foram escolhidos por Jesus, andaram com Jesus, presenciaram os milagres de Jesus, tá? E que escreveram, pelo menos, até o final do primeiro século, a Bíblia já estava concluída. Pelo menos o último livro que foi escrito, segundo a maioria dos acadêmicos, foi o Evangelho de João, possivelmente aí no ano, pelo menos até o ano 95 já estava tudo completo, tá? Tudo já estava escrito. E há um manuscrito chamado P51, P52, que mostra que o Evangelho de João, que havia sido escrito, pelo menos a última obra composta, já estava em circulação na segunda metade aí do primeiro século. No verso 3, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever. Então percebe como ele vem aqui de forma muito organizada, dizendo tudo. Olha, eu já sei que tiveram obras que foram publicadas, consultei testemunhas oculares, embora eu não vivesse na mesma época, mas eu viajei com Paulo. Me permita parafrasear aqui para a gente entender melhor. Mas, de repente, eu consultei também, pessoalmente, aqueles que andaram com Jesus, os discípulos que ainda estavam vivos. Então, ele disse que ele investigou cuidadosamente e decidiu escrever. Tá? Decidiu escrever de forma muito ordenada, ó excelentíssimo Teófilo. Para quê? Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Não é lindo esse texto? Isso aqui tem comida, aqui, alimento espiritual para mais de uma semana. Aí no Atos 1, ele diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aí, endereçado a Teófilo novamente. Deixa-me pegar um primeiro ponto aqui, para a gente pensar. É que eu sei que todos nós, quando pensamos em fazer a obra de Deus, ou mesmo exercer a nossa profissão, nós precisamos de qualificação. A qualificação é muito importante. As informações, não é? É muito importante você ter todo o preparo. Mas Jesus está aqui e Lucas está dizendo que ele escreve a respeito de tudo que Jesus fez e ensinou. Então percebe que Jesus fazia ensinando e ensinava fazendo.
Então, nós precisamos desconstruir um pouco o que predomina o pensamento do século XXI, que vem desde a era moderna. De que me parece que nós queremos todas as ferramentas, queremos ter o controle de todo o saber para fazer alguma coisa. E eu sei que isso nos apavora, porque nós não podemos jamais, em hipótese alguma, e especificamente no século XXI, ter o controle das informações. E somente para desconstruir um pensamento que é um tanto equivocado, que a maioria dos cristãos tem. É que quando falamos que em evangelizar, nós dizemos que queremos ferramentas. Precisamos de treinamento. Eu não invalido a importância do treinamento. Mas aqui Jesus fez e ensinou. E de forma muito prática, todos nós que estamos aqui, o momento da nossa vida espiritual, na nossa jornada com Cristo, em que ganhamos mais pessoas para Ele, influenciamos mais pessoas, foi no início da nossa fé. Em que não tínhamos ferramenta nenhuma, em que a história prática da nossa vida e a nossa experiência pessoal com Deus era o que pautava e o que fundamentava, o que balizava a nossa vida. Amém? Então veja só, que eu não invalido jamais a importância das ferramentas, mas uma experiência profunda, transformadora, e me permita que enfatizar um pouco, mesmo esmagadora, com Deus, era o que balizava a vida desses primeiros seguidores. Esses homens estavam, primeiro que tudo, você vai encontrar uma menção, pelo menos no livro de Atos, em que quando eles ouvem o primeiro discurso de Pedro, ele vai dizer assim, esses caras estão chapados, é 9 horas da manhã, aí alguém vai dizer assim, não, eles não vieram da balada não, os caras não manguaçaram a noite inteira não. Isso aí é o que foi profetizado lá pelo profeta Joel. Quando o Espírito Santo viesse sobre ele, Pedro levanta-se no meio daquele povo e começa a pregar. E eles ficam impressionados com o conhecimento, eles vão dizer assim, mas esses camaradas, eles não são acadêmicos. A palavra que aparece, o John Stott menciona isso no seu comentário do livro de Atos, eles vão dizer assim, que eles não eram acadêmicos, não tinham formação técnica para serem rabinos. Mas as pessoas foram contagiadas com o primeiro sermão de Pedro. Verso 2, até o dia que ele foi elevado aos céus depois de ter dado instruções. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus teve agora um intensivo com os seus discípulos por 40 dias. Jesus tinha um conteúdo a ser transmitido, a ser passado, de forma prática. Ora, eles já tinham estado com Jesus por cerca de 3 anos e meio. Mas é como que a morte de Jesus, tudo aquilo tivesse se diluído, e cada um voltando para a sua profissão, voltando para a sua casa. Jesus, ele ressurge dentre os mortos e permanece entre os seus discípulos por 40 dias. O texto diz que as instruções que Jesus dava, ele dava por meio do Espírito Santo. Veja, no final do verso 2, ele diz assim, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Eu vou voltar depois nessa parte. Verso 3, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele e deu-lhes muitas provas indiscutíveis. Jesus está falando para os seus seguidores imediatos, aqueles que já tinham visto pães e peixes serem multiplicados, água sendo transformada em vinho, paralítico andar, cego enxergar. E agora, depois que ele ressurge, a dúvida paira na mente de alguns. E quando ele ressurge, ele aparece no meio dos seus, e alguns duvidam, e ele diz assim, me toque, veja, um espírito não tem corpo físico.
Então Jesus ressurge dentre os mortos de forma física. E ele está dizendo aqui que ele aparece. E é um fato irrefutável, inegável, ninguém pode negar, ninguém jamais poderia negar. Seguindo o verso 3, e diz que apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Está aqui o conteúdo teológico da vida de Jesus. A mensagem era a mensagem do reino de Deus. Essa era a tônica do discurso, da mensagem de Jesus em todo o tempo. Você vai ler Lucas 9, você vai ler Lucas 10, você vai ler Mateus 6, venha o teu reino. Você vai ver João Batista como precursor da vinda do Mestre. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. É a chegada do governo dos céus. A terra é visitada por um poder que vem de um outro lugar. E ela é influenciada, impactada, de forma real, visível. A terra recebe a visitação de Deus em Cristo Jesus. Certa ocasião, no verso 4, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Deus havia prometido algo. A vinda de Jesus era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. A descida do Espírito Santo era cumprimento das profecias do Antigo Testamento. As nações da terra, afluindo para Jerusalém, era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Em Isaías capítulo 2, o profeta diz que a minha lei fluirá de Jerusalém. Em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado, estão lá pelo menos 16 nações, o mundo grego da época. Deus, de forma estratégica, conduz tudo isso. É interessante, me permita voltar aqui no verso 2 do capítulo 1 de Atos. O texto diz que as instruções que Jesus deu aos apóstolos, ele deu as instruções por meio do Espírito Santo. Uma igreja equipada por Deus para evangelizar é uma igreja capacitada, balizada, conduzida pelo Espírito Santo. Nós podemos ter boas teses, bons programas, podemos ter um bom ministério de louvor, podemos descobrir os lugares mais estratégicos, como no tempo de Jesus. Jesus ia para a sinagoga, Jesus ia para casamento, ele ia para o cemitério, Jesus percorria as vilas e as cidades. Mas se nós tivermos uma boa estratégia de alcance, podemos fazer um mapeamento de Vila Mariana, de São Paulo, podemos dar o diagnóstico das necessidades espirituais, socioeconômicas do lugar. Mas se Deus não se mover através do Espírito Santo, se o Espírito Santo não se mover através de nós, tudo isso será vão. Porque somente Deus tem poder para converter o homem, a mulher. O Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é um ato isolado. E nós podemos perceber isso na vida de Jesus. Mateus capítulo 1, do verso 18 ao verso 24. O Espírito Santo, Maria estava prometida em casamento para José. E ela fica grávida. E José é um camarada de bom caráter, justo, de boa índole. Não querendo expor Maria à vergonha, decidiu deixá-la secretamente. O anjo aparece para José dizendo assim, não tema receber Maria como sua esposa, porque o que está gerado nela procede do Espírito Santo.
Então veja que o nascimento de Cristo é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. O exercício do ministério público de Jesus é uma ação, ou dá-se através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Ele é levado para o deserto e ele fica 40 dias e 40 noites no templo, no monte jejuando. Ele é o novo Moisés, e o autor do Evangelho de Mateus, ele faz isso de forma muito intencional. Assim como Moisés ficou 40 dias no monte para receber as tábuas da lei, Jesus fica 40 dias orando e jejuando. E quando ele volta para exercer o ministério público, ele apresenta o que nós conhecemos como o Sermão do Monte. Mas o texto diz, e Lucas é mais enfático do que Mateus, quando fala... ele diz assim, que Jesus voltou no poder do Espírito Santo. E sabe, isso aqui é digno de nota, de leitura, de ser mencionado. Em Lucas, no capítulo 4, a partir do verso... Você pode ler a partir do verso 14, mas... no verso 18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do nosso Deus. Ele está citando Isaías capítulo 61, lá na sinagoga. Jesus está num lugar estratégico, um lugar em que era um ponto social, em que as pessoas expunham a Torá, a lei. Então ele pega, eu falei no culto das 8, que às vezes os meus filhos, eu já os vi fazendo isso várias vezes, sabe? E muitos pentecostais até fazem isso. Abre a Bíblia e coloca o dedo assim, como que quisesse que Deus falasse. Me parece que Jesus, ele abre o manuscrito e para ali, e aí ele cita Isaías 61, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Veja que é o início do ministério público de Jesus. Ele agora vai enfrentar todo o mundo em oposição, um mundo caído, um mundo em que as trevas tentariam rechaçar, ou os portões do inferno tentariam impedir o avanço do reino de Deus. Por isso, o exercício do ministério de Jesus, ele dá-se por meio deste selo, desta unção capacitadora do Espírito Santo de Deus. Uma igreja equipada para evangelizar é uma igreja que move-se no poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça o Evangelho de Jesus Cristo, que é a glória de Deus. Este mundo caído, em que o próprio Jesus, em João 17, vai dizer assim, ele reconhece, ele está prestes a ir para o Pai. E aí ele diz assim, Pai, enquanto eu estive com eles, eu os protegi. Enquanto eu estive no mundo, eu os protegi do mundo. Nenhum deles se perdeu. Agora que eu estou indo para ti, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É este mundo que nós vamos enfrentar. E hoje, um mundo muito mais polarizado, pelas fake news, pelas ideologias, toda a polarização política, não é? Em todos os segmentos da sociedade. Falamos de inclusão, mas pensamentos sobre superioridade racial ainda pairam os discursos e as ideologias políticas. E nós somos, como igreja, a voz que prega a reconciliação, a transformação. Por quê? Quando o Espírito Santo de Deus é derramado, em Atos capítulo 2, você vai perceber os primeiros indícios de uma nova comunidade, que inclui o idoso, que inclui o jovem,
que inclui os filhos e filhas, o derramamento do Espírito, que inclui servos e servas. Quando você vai ler Atos 42 até 47, uma igreja que inclui ricos e pobres. Que coisa linda! Estes são os sinais de que o governo de Deus chegou. Você vai para o capítulo 3. Você encontra Pedro. Está indo lá para o templo orar. E ele encontra um camarada, um mendigo, que está lá pedindo esmolas. E o cara não tinha R$1, né? E o cara pediu uma moedinha para ele. E o texto diz que o camarada tinha expectativa de receber alguma coisa. E a expectativa era o dinheiro. Só que o apóstolo estava destituído do poder monetário. E estava imbuído, saturado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é que ele diz? Não tem ouro e nem prata. A conta está no vermelho. Mas é o seguinte, aquilo que tem eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gosto dos verbos que aparecem nesse texto de Lucas, no capítulo 4. Porque o Senhor me ungiu pregar boas novas. Essa palavra boa nova, boa notícia, hoje a gente fala com o mundo numa fração de milésimos. Hoje eu fico impressionado, você liga no WhatsApp, não dá nem tempo de você desligar, a pessoa já pegou a ligação do outro lado. Não é verdade? Quando você liga errado, já passou por isso? Mas a boa notícia era pessoas que estavam em guerra, eles mandavam um mensageiro para trazer notícias para a cidade. Atualizar o povo. Era um mensageiro. E a ideia daquele que recebia a mensagem, do mensageiro, a ideia daquele que traz a boa notícia e daquele que recebe, quem recebe ficaria na ponta dos pés, olhando o horizonte para enxergar o mais longe possível, na expectativa de receber a boa notícia. O Espírito do Santo nos unge para sermos proclamadores da boa notícia. Nós vamos bagunçar o império das trevas. Tem crente com medo do capeta. Tem crente com medo de coisas, despachos feitos nas encruzilhadas. Tem crente com medo de macumba. Meu irmão, para com isso. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. Que caiam 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, que a gente não seja atingido. Glória a Deus. Veja que Jesus foi ungido pelo Espírito para anunciar liberdade aos cativos, anunciar o ano da graça do Senhor. Essa é a nossa real missão. É para isso que somos chamados. É para isso que somos empoderados, capacitados. É para isso que somos escolhidos. Quando você lê Lucas capítulo 10, melhor, Lucas 9, Jesus reúne os 12 e deu-lhes poder. No capítulo 10, ele dá autoridade aos discípulos, diz assim: é enviado para todas as aldeias para onde Jesus ia depois pregar o Evangelho. E eles, quando voltam, eles voltam impressionados, dizendo assim: olha, os demônios, os enfermos são curados e os demônios não são submetidos. E Jesus diz assim: olha, beleza, tá bom, mas não se alegre simplesmente por causa disso, se alegre porque o seu nome está escrito nos céus.
Jesus compartilha a sua autoridade. Mateus 28, a palavra grega é exousia, quando ele diz: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, vão a todas as nações e façam discípulos. A autoridade nos céus e na terra fala da sua onipresença. Essa autoridade compartilhada é a mesma autoridade e poder que ele tem. Então não dá para enfrentar um mundo caído, dilacerado, adoecido, ansioso, que patina nas ideologias, desvestidos desta graça e deste poder. Absolutamente. E aí você vai perceber que de forma real e muito prática, este poder, ele fluindo através dos seguidores de Jesus, exerce uma influência de forma inimaginável. Inimaginável. Me permita falar uma coisa aqui para vocês. Nós vivemos num mundo globalizado, certo? E a globalização, ela tem todas as suas facetas em que os países em desenvolvimento ainda pagam as contas dos países desenvolvidos. Somos nós que os sustentamos. Os lucros das grandes multinacionais em qualquer país desenvolvido é remetido para o seu escritório central. Já conversei com pessoas que trabalham em banco, que alguns bancos estrangeiros no Brasil, eles fazem lucro no Brasil como não faz em lugar nenhum do mundo, porque as tarifas são exorbitantes. Nós falamos de inclusivismo racial, mas a discriminação ainda é pauta. Fala-se de igualdade de gênero, mas há movimentos querendo que a mulher ainda ganhe ou ganhe igual ao homem. Isso simplesmente é a ponta do iceberg, em que é impossível um coração injusto exercer justiça. É impossível uma árvore má, de natureza má, dar bons frutos. A descida do poder do Espírito Santo, em Atos 2, e no final de Atos 2, do verso 42 a 47, é uma ilustração poderosa de que Deus quebra as barreiras raciais, sociais e de gênero. Isso aqui é fantástico. Eu um dia estava almoçando na casa de um amigo, nos conhecemos na Inglaterra. E depois que cheguei aqui em São Paulo, fomos almoçar, e o pai dele era de linha de esquerda, e se você é, não se sinta ofendido, não estou aqui para defender nenhuma ideologia, não sou de esquerda, nem de direita, nem de centro. Os valores do reino de Deus extrapolam a sua ideologia de esquerda e de direita. E é isso que tem que permear a nossa agenda. Escute bem. O grande problema é que muitos crentes têm sido arrastados pelas polarizações políticas e sociais e se defende mais uma ideologia política, sociológica, do que o reino de Deus. Só existe um que pode mudar o coração do homem, é Deus. Só Ele põe negros e brancos na mesma mesa, ricos e pobres na mesma mesa. E é isto que diz lá em Atos 2, do 42 ao 47. Não havia necessitado algum. Aqueles que tinham mais vendiam as suas propriedades e distribuíam a cada um conforme suas necessidades. Ou seja,
O Espírito Santo que transforma, dá os indícios da chegada do governo de Deus, iniciando uma comunidade que realmente revela, demonstra de forma prática os sinais de que o governo de Deus chegou. E porque o governo de Deus chegou, aquilo que tenho não é meu simplesmente. Não há superioridade. Não importa se seja grego ou romano. Não importa se é bárbaro ou cita, como Paulo vai citar. Não importa se é cidadão urbano ou rural, Paulo vai desconstruir o bárbaro. Os bárbaros eram os que estavam fora dos muros de Roma, os que estavam distantes da civilização. Eram os analfabetos, os iletrados. Cristo morreu por todos. Uma igreja que é equipada por Deus para evangelizar. É essa igreja que entra nas mansões, entra nas favelas, entra nas universidades. Ontem eu fiquei impactado, o Fagner contando a história do tio dele, numa vila lá de Cajazeiras, perto de Cajazeiras, Juazeiros? Pertinho de Cajazeiras. Uma vila, ele dizendo, o tio não sabe ler. E pede para ele, ele chorou na sexta-feira, enquanto conversávamos. O tio dizendo assim, por favor, leia um texto da sua Bíblia para mim. E quantos doutores temos aqui? Lembro que uma certa vez, numa manhã estávamos lá em Itapevi, eu e Tarcísio, conversando com ciganos analfabetos. No final da tarde estávamos conversando com doutores. Esse é reino de Deus. Uma igreja equipada por Deus para evangelizar. Essa igreja que tem adaptabilidade cultural. Se você gosta, que tem neuroplasticidade. Porque afinal nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Ele. E aquilo que somos, somos por causa da graça dEle. Somos por causa da graça dEle. Eu sei que diante de todo esse quadro exposto, Jesus não somente nasce através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Ele exerce seu ministério no poder do Espírito Santo. A igreja, ela é transformada e impactada pelo poder do Espírito Santo. Para encarar o mundo caído, o mundo perdido. Não pense que quando nós andamos por aí, nós andamos pretensiosos, de nariz empinado, pensando que porque somos cristãos, as nossas pernas não tremem. Quantos desafios! Existe um mundo que grita e que clama. Existe um mundo que espera por nós. Alunos nas universidades, profissionais da saúde exauridos pelo trabalho intenso, em busca de uma voz. Você é essa voz. Qual a expectativa que o mundo tem? O mundo do primeiro século tinha expectativa da chegada do Messias. E ele veio. Simeão, em Lucas 2, quando Jesus é apresentado no templo, ele pega o menino nos braços. E ele diz assim, agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Deus cumpre as expectativas do coração do seu povo. Ela é real, ela é histórica, ela é tangível, ela é palpável.
Agora é possível que a expectativa cristã seja também frustrada. O mesmo evangelista em Lucas, no capítulo 24, Jesus morre na sexta-feira, 2 discípulos seguem uma estrada longa, é o caminho de Emaús. E os jornais do dia, né? G1, BBC News, The Times e tantos outros jornais. O Messias, homem poderoso em obras, em palavras, morreu, foi crucificado. Todos aqueles, a maioria daqueles que esperavam a consolação de Israel, estão frustrados e desapontados. Inclusive, esses 2 seguidores que estão no caminho de Emaús, voltando para casa. A notícia da sexta-feira é a notícia da morte. A melancolia, o desespero, a agonia, a frustração toma conta do coração desses discípulos. Mas o Cristo ressuscitou. E aí o Cristo ressurreto se aproxima dele e começa a bater um papo, a dialogar. E eles dão uma aula para Jesus. Diz assim: você é o único em Jerusalém que não sabe dos fatos? Jesus, homem poderoso em atos, em obras, em palavras. Eles dizem assim: nós esperávamos que ele iria trazer a redenção de Israel, em Lucas 24, 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Expectativa frustrada, dor. Eles decidem voltar para casa. Afinal, as áreas de expertise que eles tinham, era muito mais fácil se acomodar a elas do que tentar um outro caminho. Aquele mapa de estrada, de retorno, era conhecido deles. Jesus se interpõe e Jesus muda a rota. Sabe uma coisa que eu acho muito legal aqui? É que essas pessoas dispersas e despedaçadas, elas serão reagrupadas para que depois sejam espalhadas pelo mundo. Uma igreja que é equipada por Deus para evangelizar, é uma igreja que é um povo que é agrupado, que é empoderado e que é dispersado por Ele. A sua vida tem mais sentido para outras pessoas do que você possa imaginar. A sua vida significa muito mais dentro de uma empresa. Você tem um significado muito maior como um embaixador de Cristo do que um profissional como você é. O profissional é a ponte, a sua profissão é a porta de entrada. Deus visa redimir aquele lugar. Deus visa ter uma casa de oração, um altar de adoração. Deus visa ser Senhor naquele lugar. Deus visa ser conhecido por meio das suas obras naquele lugar, de tal forma que as pessoas verem as suas obras, elas glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Deus quer que a sua vida seja um candeeiro, uma luz, uma lamparina colocada em um lugar que ilumina toda a casa. É isso que Ele vai fazer com esses frustrados, desapontados, despedaçados. Deus
em Cristo os junta. E sabe, é outra coisa que eu vou deixar para a próxima semana. É que ele diz assim, olha, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Aqui que do alto vocês sejam revestidos de poder. Deus consegue juntar os cacos. Não importa quão despedaçada a sua vida financeira, emocional, espiritual, a sua vida conjugal. Quando Deus encontra lugar no coração, os olhos desses camaradas não estavam abertos, eles não conseguiam enxergar. É assim que o discurso começa. Mas eles vão dizer uma palavra magnífica, eles dizem assim, mas quando Jesus se aproxima, enquanto ele falava, o nosso coração ardia. Depois, quando você lê os versos seguintes, você vai perceber que diz assim, que os olhos deles se abriram e eles começaram a entender. A aproximação de Jesus aquece o nosso coração e é poderosa o suficientemente para abrir os nossos olhos e o recebermos como verdade, verdade que acolhe, verdade que transforma, verdade que junta os despedaçados, verdade que alinha os nossos pés que estão indo muitas vezes em direções erradas e coloca no foco de sua missão e de seu propósito. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome neste lugar. Bendito seja o Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu oro por um novo tempo, que o ciclo de 40 anos da Igreja Batista do Povo seja fechado, selado por um novo tempo, por uma visitação sobrenatural. Queremos sim a Tua lei, queremos a Tua presença, queremos a Tua instrução, queremos o Teu ajuntamento, queremos nos congregar ao redor dos Teus princípios, da Tua palavra. Queremos que as Tuas promessas, Senhor eterno, sejam cumpridas nestes dias. O mundo está desolado, adoecido. Estão aqui os homens e mulheres, aqueles que nos ouvem pela internet. Leve-os por esta grande cidade, leve-os pelo Brasil, espalhe-os pelo mundo, como homens e mulheres que temem ao Teu nome, que têm uma mensagem de transformação, de reconciliação, de cura, uma mensagem de perdão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqueles que se frustraram vocacionalmente, profissionalmente, Senhor, que esta emoção seja redimida, que essa frustração seja tocada, que esses olhos se abram, que este coração seja acessado e se aqueça pelo poder da Tua palavra nesta tarde, em nome de Jesus. Encontre este frustrado, esta frustrada, desapontado no ambiente, no lugar da frustração nesta tarde, e os direcione, Senhor, os resgate, Senhor, os restaure para viver os Teus propósitos e os Teus sonhos. Queremos Te dar toda a honra, queremos Te dar toda a glória, queremos Te dar todo o louvor. Tu és digno, você pode adorá-lo, você pode exaltá-lo. Grandes são os Teus feitos, grandes e preciosas são as Tuas obras. Senhor, vem neste lugar, Espírito de Deus, Espírito de Deus,
marca, resgata, entra nesses lares, estas famílias, homens, mulheres, crianças, adolescentes. Levanta este corpo diverso, ajunta este povo diverso, para equipar e espalhar como mensageiros e mensageiras do teu amor. Transforma o nosso temor em ousadia, em nome de Jesus. Redime as profissões nesta manhã. Redime as profissões. Senhor, que profissões sejam consagradas a Ti nessa manhã. Empresas consagradas, Senhor eterno, não para o lucro, mas para a glória de Deus. Oh, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que a gente fizesse aqui, nós vamos encerrar, em pé mesmo, você que está em casa, você também pode fazer isso. Eu queria que a gente fizesse aqui um barulho de celebração, de adoração. Você sabe o que Jesus já fez na sua vida. Você sabe as promessas que Ele fez para você. Sabe, eu queria que a gente, mas assim, louvássemos e o adorássemos como o Senhor das nossas vidas, como aquele que nos acolheu, nos juntou. Sabe que estávamos quebrados mesmo, não é? Mas nos juntou e nos restaurou com um propósito. Podemos dar uma salva de palmas? Glória a Deus! Aleluia! Bendito, faça isso aí na sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a boa mão do Senhor continue conduzindo você, te guiando em todos os seus passos, todos os seus caminhos. Que as portas fechadas possam se abrir pela vontade dEle. Que as necessidades que você tem sejam supridas por Ele. E que Ele seja a tua sombra e a tua direita. Que Ele te cerque por detrás e pela frente. Abençoamos mais uma vez os nossos líderes, os nossos pastores, a equipe pastoral. Em especial o pastor Jonas, a Solange. Deus, e a nossa equipe, oramos por um tempo de plena restauração, cura física, espiritual, emocional. Amplia a nossa visão. Eu oro por esses homens e mulheres que aqui estão, aqueles que nos ouvem pela internet, para que possamos, equipados, termos experiências profundas ao confrontarmos o mundo caído ou sermos confrontados por eles, que possamos dizer como Pedro: não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que temos, que tenho, te dou. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, seja liberto, para a glória e louvor do nome daquele que nos salvou, nos redimiu e nos comissionou. Amém. Glória a Deus. Sente aí